Muito antes de existir a escrita, muito antes dos templos, cidades e livros, existiram histórias. Histórias contadas ao redor do fogo, sussurradas nas cavernas e memorizadas no silêncio da noite. E enquanto a humanidade evoluía, as histórias evoluíam com ela. Hoje a ciência começa a revelar: narrar é uma habilidade tão humana quanto andar, amar e sonhar. E talvez seja uma das nossas maiores estratégias de sobrevivência coletiva e individual. Olá, eu sou Cíntia Bordo, psicoterapeuta junguiana. Vamos lá para a nossa jornada. Pesquisadores como Brian Boyd propõem que contar histórias não é apenas arte, é uma adaptação evolutiva. Assim como os nossos olhos evoluíram para captar a luz, nossa mente evoluiu para captar significado. E as histórias foram o terreno onde esse significado cresceu. Segundo Boyd, narrativas serviram para treinar o cérebro no reconhecimento de perigos, simular situações complexas sem risco real, aprender estratégias sociais, fortalecer vínculos e transmitir sabedoria de geração em geração. Portanto, histórias funcionam como simuladores de voo da mente humana, e o mito é o mais antigo deles. O cérebro humano é uma máquina de simulação. Ele vive antecipando, prevendo e imaginando as possibilidades. Quando ouvimos uma história, áreas do cérebro ligadas à emoção, movimento, visão e empatia se ativam, como se estivéssemos vivendo aquilo que estamos ouvindo ou vendo. Ou seja, a narrativa nos treina para a vida real. A psicologia evolucionista sugere que tribos que compartilhavam histórias tinham maior coesão, organização e chances de sobrevivência. Afinal, um mito sobre uma montanha proibida evitava que jovens explorassem um lugar perigoso. Uma história sobre traição ensinava prudência. Uma narrativa sobre coragem inspirava o combate à covardia. A história foi e é um laboratório onde ensaiamos quem poderíamos ser. Os mitos não são mentiras. Mitos são mapas emocionais. Eles organizam na nossa psique o medo, o desejo, a perda, o amor, o sacrifício, a ambição e a transcendência, entre outras emoções. Cada mito é uma tentativa de responder perguntas que acompanharam a humanidade por milênios. Por que sofremos? O que significa ser corajoso? Por que somos finitos? O que existe além desse mundo? Como viver em comunidade? Como enfrentar o desconhecido? Mitos são os primeiros modelos psicológicos criados pelo ser humano. Eles refletem conflitos universais porque nasceram de desafios universais. A jornada do herói, presente em quase todas as culturas, é profundamente evolucionista. O herói enfrenta perigos, aprende com o desconhecido, retorna ao grupo com novos recursos e fortalece a comunidade. Isso é essencialmente seleção cultural. Histórias que ensinam ou ensinavam coragem, colaboração, inteligência aumentavam as chances de um grupo prosperar. Por isso, tantas narrativas possuem os temas como provações, desertos, monstros, iniciações e transformações. Essas imagens simbolizam desafios reais, como a fome, a doença, adversários, solidão e a finitude. O herói é o humano enfrentando o mundo. Para Jung, os mitos não vieram de fora, eles emergiram de dentro. O mito é a forma externa de uma imagem interna, uma expressão simbólica do inconsciente coletivo. Cada história mítica é uma tentativa de dar forma ao que sentimos, mas não podemos tocar. Por isso, nos emocionamos com narrativas de renascimento, de amor impossível.
perdas e buscas espirituais. Essas narrativas atingem algo que já existe em nós. A evolução moldou o cérebro e o mito moldou a psique. Mesmo hoje, no mundo tecnológico, continuamos buscando histórias, com filmes, livros, séries, jogos, redes sociais, fanfics e mundos imaginários. E por quê? Porque ainda precisamos entender o mundo, compreender as nossas emoções, simular futuros, elaborar traumas e entender quem somos. A narrativa continua sendo o modo mais natural de organizar a experiência humana. E quando contamos uma história, estamos repetindo um ritual ancestral, um ritual que uniu tribos, fortaleceu espíritos e criou culturas. Contar histórias é um gesto biológico e também um gesto sagrado. É a ponte entre o cérebro que evoluiu e a psique que busca sentido. Quando ouvimos um mito, uma parte de nós reconhece algo que estava esquecido. Uma memória que não é pessoal, ela é humana. E talvez seja por isso que, no fundo, todas as histórias sejam sobre nós mesmos, sobre quem somos e sobre quem ainda podemos nos tornar. Curta o vídeo e inscreva-se no canal Psiquimitos e continue comigo explorando a mente humana com seus símbolos, mitos e emoções. Até o próximo vídeo.